Olá pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Peterson, vamos nós para mais um vídeo de Educação Física. Vem comigo então. Nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre a ginástica de condicionamento físico. A gente vai entender também um pouquinho o que é flexibilidade, resistência e quais são as sensações corporais, né, que nós estamos sujeitos. Então, primeiro, para início de conversa, condicionamento físico. O que é isso? O que é condicionar o nosso físico? Condicionar o nosso corpo? Será que isso é bom ou será que é ruim? Será que faz bem para o corpo estar condicionado ou não? Vamos entender um pouquinho melhor isso? Então, o condicionamento físico, ele tem a ver com a flexibilidade do nosso corpo, com a resistência do nosso corpo e também com as sensações relacionadas a esse nosso corpo, tá? Então, o condicionamento corporal, ele visa práticas corporais que ajudam a melhorar esse nosso condicionamento e essa nossa flexibilidade, essas condições, tá? Então, um corpo condicionado, ele vai ser um corpo flexível, resistente e que tem uma boa comunicação interna, tá? Que consegue entender o que o corpo está sentindo, consegue expressar o que o corpo está sentindo, ok? Então, o que é flexibilidade? Vamos começar a entender cada um desses pontos aí. Então, flexibilidade é a capacidade de aproveitar as possibilidades dos nossos movimentos articulares, o mais amplo possível em todas as direções. O que são movimentos articulares? O nosso corpo se movimenta nas articulações. Talvez você tenha aí na sua casa um brinquedo, um boneco ou uma boneca chamada articulada. O que é isso? É aquela boneca que mexe o pulso, mexe o cotovelo, o braço mexe no ombro. Então, esses bonecos, eles tentam imitar os movimentos articulares do corpo humano, do nosso corpo, tá? Então, o nosso corpo se movimenta nas articulações, por exemplo, no meu pulso, tá? Então, a flexibilidade, o que é? É eu melhorar esse movimento, eu ampliar esse movimento, tá? Quando eu consigo uma boa flexibilidade, eu consigo um melhor movimento nas minhas articulações, um movimento mais amplo, em diferentes direções, certo? Então, isso que é flexibilidade, aumentar o movimento nas nossas articulações, ok? Um músculo, então, esse movimento das nossas articulações está relacionado também aos nossos músculos. Quem movimenta a nossa articulação é o nosso músculo. Então, um músculo mais flexível, ele, consequentemente, ele tem o potencial também de se tornar um músculo mais forte, mais resistente, que aguenta melhor a carga de exercícios, tá? Daí, o que são os alongamentos? O alongamento é uma prática recomendada para todos, tá? Desde os sedentários. O que são os sedentários? Aqueles que não fazem nada, que passam o dia todo sentado, por exemplo, numa cadeira, fazendo um trabalho em cima da mesa, até aos atletas, né? Quem são os atletas? Aquelas pessoas que vivem do esporte, então estão sempre movimentando, em treinamento, estão sempre em atividade. Então, o alongamento é um tipo de exercício que é bom para todos, tanto para o sedentário como para o atleta. Qual é o objetivo do alongamento? Melhorar a flexibilidade. Então, o alongamento, né, os exercícios de alongamento, a rotina de alongamentos, é uma forma de nós melhorarmos a nossa flexibilidade, tanto para o sedentário quanto para o atleta. Mesmo pessoas sedentárias devem alongar para assim diminuir a sobrecarga nas articulações durante movimentos simples da rotina diária. Você conhece alguém que se machucou só porque levantou da cadeira?
ou que se machucou na hora de pegar algum objeto que está numa prateleira mais alta ou num lugar mais alto, e na hora que teve que esticar o braço para pegar esse objeto acabou se machucando? Então, o que está faltando para essa pessoa? Flexibilidade. Ela está precisando fazer exercícios de alongamento para diminuir a sobrecarga nas articulações na hora que ela se movimenta e evitar essas dores, né? Essas contusões, ok? Agora, a resistência. Entendemos o que é flexibilidade, agora vamos entender o que é resistência. Resistência é a capacidade máxima que o seu corpo tem para realizar atividades que exigem esforço físico, como, por exemplo, correr no parque ou subir as escadas do seu prédio. Então, a resistência é aquela capacidade que nós temos de realizar exercício. Se você mora, por exemplo, no 6º andar do prédio, você consegue subir essas escadas todas e chegar até o andar do seu apartamento sem usar o elevador? Se você consegue fazer isso, então você tem um nível de resistência para para essa atividade física, tá? Ou correr no parque. Eu posso, às vezes, começar correndo 1 km, depois eu vou aumentando para 3 km, depois eu vou aumentando para 5 km. Então, a resistência é algo treinável, eu consigo ir melhorando conforme eu vou fazendo atividade física. Então, a resistência está ligada à capacidade de eu fazer uma atividade física e de manter essa atividade física por mais tempo, tá? Então, quanto mais resistente eu for, mais tempo eu vou conseguir fazer atividade física. Por exemplo, na escada do prédio, pode ser que quando eu começar, eu só consiga chegar no 2º andar. Mas se eu for treinando, uma hora eu vou conseguir chegar no 4º andar. Até que vai ter um momento que eu vou conseguir chegar no 6º ou até no 10º andar do prédio, tá? Então, a resistência ela pode ser treinada e com o treino ela vai melhorando. Agora vamos falar um pouquinho de um tipo de exercício bem interessante, né? O exercício da calistenia ou os exercícios calistênicos. Então, a calistenia é um conjunto de exercícios físicos onde se usa apenas o peso do próprio corpo. Procura movimentar grupos musculares de maneira natural, sem utilização de halteres ou pesos ou alguma coisa similar. Então, o próprio corpo, o peso do próprio corpo já é a carga para o exercício, tá bom? A calistenia desenvolve habilidades como o equilíbrio, a noção espacial, a flexibilidade e a resistência. Olha o nosso GIF aqui na imagem, tá? Você conhece esse exercício aqui, ó? Eu acredito que sim. Esse é o famoso exercício do polichinelo, né? Um exercício que a gente faz muito. O polichinelo é um exemplo do exercício calistênico. Outro exercício muito comum, que também é um exercício calistênico, é a flexão de braços, aquela que você deita naquela posição de prancha e usa os braços para abaixar o seu tronco até a altura do chão, depois estende o braço levantando o tronco. Isso também é um exercício calistênico. O que você está treinando? Você está treinando os grupos musculares do seu braço e usando para isso o peso do seu corpo, né? Assim como o polichinelo. Eu estou aqui trabalhando as minhas pernas, os meus braços e usando para isso o peso do meu corpo, tá? E conforme eu vou fazendo repetições, eu também estou desenvolvendo a minha resistência física. Primeiro exercício, então. Flexibilidade é o mesmo que alongamento? Nós vimos que eles estão relacionados, mas será que é a mesma coisa? Um é sinônimo do outro? Então eu quero que você pense um pouquinho, responda, explique a sua resposta e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Então, você conseguiu identificar? Flexibilidade e alongamento são significados, são sinônimos, né, um do outro? Não, essa aqui é uma sugestão de resposta, tá? Vamos dar uma conferida aí com o que você escreveu. Mas não são a mesma coisa, tá? Enquanto a flexibilidade está relacionada com a amplitude do movimento da nossa articulação, o alongamento refere-se à elasticidade do nosso músculo. Mas como que elas se relacionam? Quando eu realizo exercícios de alongamento e aumento a flexibilidade, né, aumento a elasticidade da minha musculatura, do meu músculo, esse músculo ele aumenta a flexibilidade da articulação. Então, por isso que elas estão relacionadas, tá? O exercício de alongamento melhora a flexibilidade. Por quê? Porque ele deixa o músculo mais elástico. E essa elasticidade do músculo vai ampliar o nosso movimento articular. Entendido? Beleza, então. Agora, o que seriam as sensações corporais? Por exemplo, você consegue explicar o frio? Você consegue explicar o calor? E o medo? O seu corpo não, quando está com medo, ele não funciona de um jeito diferente? Ele não manda mensagens diferentes para você? Quando você está com frio, será que você consegue ter a mesma resistência para fazer exercício físico se estiver com frio? Então, olha só. As sensações corporais, a gente pode classificar elas em algumas categorias. Uma delas são as sensações fisiológicas, tá? Essas são as percepções através de vivências simples produzidas pela ação de um estímulo. Esse estímulo pode ser externo ou interno. Por exemplo, quando a gente percebe a luz, quando a gente percebe o calor, quando a gente percebe um som muito alto, né? Então, essas percepções, elas são externas e são percebidas pelo nosso corpo, tá? Ela pode estar sobre um órgão sensorial, nós já vamos entender o que é isso, tá? E ela é transmitida para o nosso cérebro através do sistema nervoso. Por exemplo, uma dessas percepções fisiológicas é a dor. Quando a gente rala o cotovelo, o nosso cérebro fica sabendo o que aconteceu, através da percepção da dor. Qual é o sentido que está envolvido ali? O tato, né? A gente acabou tendo uma escoriação, tá? Mas a gente pode ter uma dor interna também. Uma dor na sua articulação do joelho, por exemplo, porque você bateu, né? Ou tem algum outro problema nessa articulação. O teu cérebro também vai receber essa informação através do sistema nervoso. Então, o teu corpo vai perceber, vai receber esse comunicado interno que algo não está legal naquele joelho, tá bom? Então, essas são as nossas percepções fisiológicas. Elas são percebidas principalmente os ambientes externos, né, os estímulos externos, são percebidos principalmente pelos nossos 5 sentidos, que são o quê? O olfato, o tato, a audição, a visão e o paladar. Então, as principais sensações do nosso corpo são traduzidas através dos nossos sentidos. É através dos nossos sentidos que nós percebemos o mundo que nos rodeia, né? A realidade que está em volta de nós percebemos através dos nossos 5 sentidos, tá? E são eles que transferem essas informações para o nosso cérebro, né? A CPU do nosso corpo, o nosso cérebro. Daí nós temos as sensações psicológicas. Essa é mais complicadinho, né? Porque ela não vai ser percebida através de um desses sentidos. Por exemplo, a raiva, a tristeza, a alegria. Esses sentimentos, essas emoções são psicológicas, tá? Mas o nosso corpo sente. Quando a gente está com raiva, o nosso corpo transmite isso, o nosso corpo sente a raiva. Quando a gente está muito triste,
o nosso corpo também carrega essa tristeza junto com ele. E da mesma forma quando a gente está alegre. Então o nosso corpo, ele também é influenciado por essas sensações psicológicas, pelas nossas emoções, tá? Segundo exercício, vamos ver se você entendeu um pouquinho sobre isso que nós conversamos agora. Explique que sensações os sentidos do nosso corpo podem apresentar durante a atividade física. Ó, que sensações os sentidos do nosso corpo podem trazer informações durante a nossa atividade física. Tempinho aí para vocês resolverem, a gente volta logo. Vamos para a nossa correção? Lembrando que aqui nós temos uma sugestão de resposta, tá? Você aí vê se a sua resposta combina com a minha e avalia se está tudo ok. Então, vamos lá? Então, a nossa sugestão seria o seguinte: as principais sensações do nosso corpo são traduzidas através dos nossos sentidos. Quais são os sentidos? A visão, o tato, a audição, o olfato e o paladar. Eles podem ser considerados fenômenos fisiológicos, né, que a gente entende a partir dos sentidos, e também nós temos os fenômenos psicológicos, que são as nossas emoções e as expressões do nosso corpo. Tudo isso vai impactar diretamente a nossa prática de atividades físicas, ok? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem corporal. Por quê? Você sabia que o nosso corpo fala? Então entenda isso comigo, ó. O corpo é um grande e eficiente meio de comunicação. É através dele que podemos perceber a comunicação interna, o que está acontecendo dentro do nosso corpo.
E ele é um facilitador também de tudo que precisa ser comunicado para que o nosso sistema mental possa agir em nosso benefício. Então, o nosso corpo nos ajuda a entender melhor o mundo. Olha, que interessante isso, né? A saúde em si, a saúde, necessita de uma excelente comunicação interna do nosso corpo. Se nós conseguimos saber como que o nosso corpo está, que condição ele está, se nós conseguimos perceber melhor o nosso corpo, nós desenvolvemos algo chamado consciência corporal. Isso vai nos proporcionar equilíbrio em todos os sistemas mental, emocional, corporal e energético do nosso corpo. Então, se nós conhecemos melhor o nosso corpo, nós temos um corpo mais saudável, tá? Se nós aprendemos a perceber o que está acontecendo com o nosso corpo, fica mais fácil de cuidar dele. E cuidar do nosso corpo é essencial, não é? Então, revisando tudo que nós falamos hoje. Primeiro, flexibilidade, capacidade de realizar movimentos em certas articulações com a propriedade de amplitude de movimento, aumento dessa amplitude de movimento, tá? Um exemplo para melhorar a nossa flexibilidade é o exercício de alongamento. Resistência, capacidade de manter o movimento mesmo quando ele já está contínuo há algum tempo, tá? Um exemplo de exercício para melhorar a resistência, a calistenia. E a sensação corporal, aquela reação produzida por estímulos sobre os nossos órgãos sensoriais, a forma como nós conhecemos, percebemos o mundo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa ginástica, sobre a questão do condicionamento físico. Até breve. Tchauzão!